Para quem não estava aqui semana passada, um pouquinho mais de som para mim, William, por favor. Nós estamos continuando a nossa série de mensagens sobre relacionamentos e casamento. É algo que nós estamos fazendo juntamente com os grupos de conexão da nossa igreja e tem sido uma grande bênção. Eu tenho recebido muitos testemunhos do que Deus está fazendo na vida das pessoas através dessa série de mensagens. E o meu objetivo é que cada um de nós possamos mudar alguma coisa na nossa vida para que a gente possa ter melhores relacionamentos. Essa série é uma série de 5 semanas na igreja e 6 semanas nos grupos de conexão. Na primeira semana nós falamos sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, baseado no Salmo 127, que diz que o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Baseado na passagem que diz que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha, e a rocha é o Senhor. Nós aprendemos que Deus tem que ser o primeiro nos nossos relacionamentos, seja relacionamentos de amizade, e nós estamos focando como base dos relacionamentos o casamento. E Deus tem que ser o primeiro, porque a Bíblia diz que 2 é melhor do que 1, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, e essa terceira dobra é o Senhor. Em qualquer relacionamento somos pessoas imperfeitas, mas se nós colocamos um Deus perfeito, a probabilidade de dar certo é muito maior. A segunda mensagem ela fala sobre briga, desavença. Em qualquer relacionamento, seja relacionamento na igreja, seja relacionamento sem marido e mulher, seja relacionamento de amizade, sempre vai haver desavença, porque somos pessoas diferentes, pensamos de formas diferentes, e a gente tem que aprender como lidar com diferenças. A gente não pode simplesmente ficar chateado, deixar a amargura entrar no nosso coração, brigar com as pessoas, tentar ganhar na briga. E nós aprendemos que nós precisamos de brigar de forma justa. Existem realmente desavenças. E num casamento também existem brigas. Mas nós temos que aprender como fazer de forma justa, buscando resolução e não vitória pessoal. Na semana passada nós falamos sobre o gozo do relacionamento, que nós precisamos de ter gozo no relacionamento, que é o diabo que quer tirar a alegria do relacionamento, é o diabo que quer marido contra mulher, é o diabo que quer tirar a alegria da família, a alegria do relacionamento a 2, a alegria da amizade, mas o Senhor quer nos dar esse gozo, porque Ele quer que a gente viva com alegria. O assunto de hoje é um assunto importantíssimo, importantíssimo. Não é um assunto fácil de pregar, mas é um assunto importante de ser falado, e eu, como pastor de vocês, me sinto na obrigação de tocar nesse assunto. O tema de hoje é mantendo a pureza. Mantendo a pureza. E quando a gente fala de pureza, nós estamos falando da pureza na sexualidade. E por isso que eu quis conversar, a mensagem foi para os jovens, eu falei com eles de uma forma muito aberta essa manhã, e eu quero agradecer pelos jovens que estão aqui também. Você sabe qual é a razão número 1 que casais de namorados citam hoje como causa de rompimentos do relacionamento? Infidelidade. E é exatamente isso que nós encontramos na sociedade de hoje. Pessoas traem umas outras, traem qualquer tipo de relacionamentos, em amizades e, muitas vezes, dentro do relacionamento a 2. A pornografia, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje, embora não é muito confortável, é um negócio de milhões de dólares. Milhões de dólares são ganhos através da pornografia que está disponível a qualquer pessoa. Antigamente, era feito às escondidas, era aos escuros, e hoje, tudo que a pessoa precisa é de um telefone, é de um computador. Foi feito um estudo aqui nos Estados Unidos, bem pertinho daqui, a Universidade da Califórnia, aqui em São Francisco, fez um estudo na década de 1998 até 2008, e já tem uma nova pesquisa que ainda não foi publicada, de 2008 a 2018, que será publicada no ano que vem, mas só temos aqui o resultado da década de 98 a 2008, e diz que o percentual
de pessoas que cometem adultério nos Estados Unidos mais do que dobrou em relação à década anterior. Eu espero que essa estatística te alarme tanto quanto a mim. Claramente, nós estamos indo na direção errada. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas esse problema hoje realmente é muito grande, não é? E é. Mas a verdade é que esse problema é um problema bem antigo. Há 3.500 anos atrás, quando Deus deu a lei a Moisés, no Monte Sinai, Deus já estava falando sobre esse assunto. Dos 10 mandamentos, e nós temos 10, e esses mandamentos são para estar para sempre conosco. 2 deles lidam exatamente com isso. Um deles diz, não adulterarás. E o outro diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, há 3.500 anos atrás, Deus já estava falando que o adultério é um problema, tanto é que Ele proibiu. E a cobiça era um problema, tanto é que Deus proibiu. E esses 10 mandamentos são eternos, eles não são só para o Velho Testamento. São princípios de Deus para a nossa vida. Em toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, nós encontramos versículos, passagens, profetas, apóstolos, o próprio Senhor Jesus e os apóstolos do Senhor Jesus, todos falaram sobre esse assunto, porque esse é um assunto importante. Um dos versículos que eu escolhi para a gente olhar e está sendo projetado para vocês é esse aí em 1 Coríntios 6. Diz assim, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Olha o princípio importante que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo para trazer para nós no dia de hoje. Fujam da imoralidade sexual. A palavra imoralidade sexual é uma palavra que vem do grego porneia. A palavra pornografia sai dessa palavra. Imoralidade sexual é qualquer tipo de sexo contrário às Escrituras ou ao mandamento de Deus. Imoralidade sexual inclui adultério, fornicação, pornografia, incesto, homossexualismo. A diferença na Bíblia de adultério e fornicação é simples. O adultério é qualquer ato sexual fora do casamento. A fornicação é qualquer ato sexual antes do casamento. Fujam, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz para a gente brincar com isso. A palavra de Deus não diz para a gente acariciar essas coisas. A palavra de Deus é muito clara. Fujam de toda imoralidade sexual. A segunda parte do versículo diz o seguinte, que todo pecado tem uma categoria, mas os pecados sexuais, ou seja, a imoralidade sexual, a Bíblia diz que tem uma categoria diferente, porque quem comete esse tipo de pecado, diz a Bíblia, peca contra o seu próprio corpo. O que significa isso? Isso significa 3 coisas importantes. Primeiro, contra o seu próprio corpo, ou seja, o corpo individual. Foi Deus que nos fez. Foi Deus que nos criou. Quem está participando dos grupos de conexão, na primeira semana, nós falamos sobre a importância da aliança. Na segunda semana, nós falamos sobre a importância de entendermos que quando nós casamos, nós somos uma só carne. E eu falei claramente que ser uma só carne tem a ver com essa forma de termos essa transparência espiritual, emocional e física. Eu queria falar para vocês que Deus é que nos criou. E quando Deus nos dá uma prescrição, quando Deus nos diz o que fazer, Ele faz, não porque Ele quer tirar a alegria ou o gozo dos nossos relacionamentos, não, Deus faz para o nosso bem, Ele conhece a gente. E a verdade é que toda pessoa que peca na imoralidade sexual, lá na frente ela vai colher. Nós estamos no ano da colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu não estou falando somente de doenças venéricas que acontecem
quando a pessoa se envolve em imoralidade sexual. Essa é uma categoria de pecar contra o corpo. Mas não só isso, mas as consequências vão durar. Existem consequências psicológicas, existem consequências emocionais, existem consequências espirituais que vão durar e vão afetar lá na frente. Você talvez não saiba, mas muitas pessoas têm problemas hoje porque lá atrás estiveram envolvidas em qualquer tipo de imoralidade sexual, que até hoje elas estão lidando com isso. E a prescrição de Deus é diferente. Deus diz: se a gente fizer da forma dele, vai nos poupar lá na frente. Quando diz que nós estamos pecando contra o corpo, não só contra o corpo individual, mas quem é casado sabe que nós ensinamos sobre isso. A Bíblia diz que nós somos dois numa só carne. Então, quando um marido ou uma mulher, e quando eu falo marido, eu estou falando de esposo e esposa, no casamento trai o seu esposo e a sua esposa, ele está pecando contra esse conceito de uma só carne, contra o seu corpo. Não só vai afetar ele ou ela, mas vai afetar o seu parceiro, vai afetar o seu cônjuge. Isso é muito sério. E não só isso, mas quando fala que está pecando contra o próprio corpo, também está falando sobre o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E essa mensagem, e se alguém está aqui, não é crente, ainda não fez uma decisão para Cristo, eu espero que você faça, mas eu estou falando para crente, eu estou falando para pessoas que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, pessoas que fizeram uma entrega para Jesus e creem que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta. A Bíblia diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Quando uma pessoa se envolve em imoralidade sexual, essa pessoa não só está pecando contra o seu próprio corpo, se ela é casada, ela está pecando contra o seu cônjuge, mas também ela está pecando contra o corpo de Cristo. Ela está trazendo vergonha para o nome do Senhor, vergonha para o nome do corpo de Cristo, vergonha para a igreja, vergonha para a liderança da igreja, vergonha para o nome do nosso Deus. O texto que eu quero pegar hoje, você novamente, porque são só passagens muito rápidas, eu tenho todas projetadas para você, está no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso de número 4. Diz a palavra de Deus em Hebreus 13, 4. Eu queria que vocês lessem bem alto comigo, todos juntos. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Obrigado por ter lido comigo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento deve ser honrado por todos. Pergunta: o que significa todos? A palavra todos significa exatamente isso, não é nada complicado. Significa o seguinte, que se você é casado, e eu quero focar nos casais, se você é casado, Deus espera que você honre a aliança do casamento. Se você não é casado, ainda é jovem, ainda é solteiro, mas um dia quer se casar, ou já foi casado e um dia quer se casar novamente, também é para você. É para que todos nós possamos entender que pureza é importante para Deus. E se pureza é importante para Deus, pureza importa nos relacionamentos. Pureza importa no casamento. Pureza importa não no seu casamento que você tem, mas no casamento que um dia também você quer ter. Eu sei que hoje, queridos, a tentação está em toda parte. E a tentação é muito forte, a pressão é muito grande. Eu conversava com o pastor Max essa semana e ele preocupado, porque nós descobrimos que nessa área onde nós vivemos, nas high schools, aqui, há uma pressão muito grande que estão colocando sobre os jovens. Duas pressões enormes que os adolescentes estão passando. Primeiro é maconha. A maconha tem sido uma pressão terrível, que muitos jovens estão sendo tentados a experimentar, porque é legal e eles estão tentando fazer isso, mas isso é uma outra mensagem. E a segunda pressão é essa pressão na área sexual, e
O pastor Marcos estava conversando comigo que a pressão hoje para os adolescentes que estão em high school é que nenhum adolescente pode sair da high school ainda virgem. E se eles descobrem que um rapaz ou uma moça ainda é virgem, a pressão sobre eles será enorme para que eles possam abrir mão dessa atitude. E você vê então que isso está em tudo quanto é lugar. Os filmes que assistem, graças a Deus que aqui ninguém assiste novela, graças a Deus. Amém. Todo mundo já foi liberto disso para nunca mais voltar. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Amém. Porque novela não presta. E toda novela começa dessa forma e termina dessa forma. E vamos ser sinceros, os filmes também. É por isso que a minha esposa gosta de ver Hallmark, porque Hallmark, nenhum filme termina assim. Ainda é um canal de família. Qualquer outro canal, uma pessoa começa a namorar, beija, daqui a pouco a próxima cena você sabe qual é. A pressão é muito grande. As pessoas hoje têm a pressão na internet, e hoje é muito fácil. A pessoa começa com um relacionamento virtual, manda uma mensagenzinha aqui, uma mensagenzinha ali, daqui a pouco está preso. Mas vamos ser sinceros, gente. A culpa não é do Facebook. A culpa não é do Instagram. A culpa é sua. É você que está escolhendo. A tentação sempre existiu. Se não existisse há 3.500 anos atrás, Deus não falaria, não adulterarás. Deus não falaria, não cobiçarás a esposa do teu próximo. Desde o Velho Testamento, na época de Jesus, a tentação sempre existiu. Hoje, a diferença é que está mais aberto e é mais aceitável. Eu fui adolescente nos anos 60. Eu nasci em 61. Eu fui adolescente no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70. E era a época hippie. E eu garanto para vocês que a pressão naquela época também existia. A tentação está em todo lugar. Mas você pode resistir. Você pode se manter puro. Geralmente, as mulheres entram em apuros por causa dos ouvidos, o que elas ouvem. E geralmente ela vai encontrar na internet, nas redes sociais, alguém que vai falar uma coisa que o esposo não está falando, uma coisa que o esposo poderia falar e deixou de falar, e aquela conversinha ali, aquela papinho ali, aquela lábia ali, você é muito linda, não tem mulher como você, e daqui a pouco ela está presa. Alguns homens também podem cair nessa área. E os homens geralmente são pegos e passam apuros pelos olhos. É uma foto que entra. Hoje é tão terrível, você não pode ler um jornal, principalmente jornal no Brasil. Você abre o jornal o Globo, você abre o jornal Popular, você abre o jornal do Brasil, e daqui a pouco tem uma fotozinha ali do lado. E não tem nenhum homem que não é tentado nisso. E você tem que se cuidar. Então, eu preciso de falar sobre esse assunto, porque nós como igreja precisamos entender o que Deus fala sobre isso, o que a gente pode fazer para nos mantermos puros. Eu queria que você olhasse, por favor, para o projetor, porque eu queria falar para vocês de dois tipos de pureza, quando eu falo de pureza. Basicamente, existem dois tipos de pureza. A pureza interior e a pureza exterior. A pureza interior significa o que está acontecendo com os nossos corações. As coisas que nós escolhemos pensar e as coisas que nós sentimos. A pureza exterior tem a ver com o nosso comportamento. As coisas que nós escolhemos fazer e escolhemos não fazer. Deixa eu repetir novamente que eu quero ficar bem claro. Você sabe que a minha forma de ensinar, eu sou mestre, eu gosto que você pegue o que eu estou falando. Então, quando eu falo de pureza, eu estou falando de duas coisas. Pureza interior, que tem a ver com o que está acontecendo lá no meu coração. Ninguém está vendo. Às vezes a sua esposa, o seu esposo, seus pais podem detectar, mas não sabe. O interior, só você sabe, Deus. São as coisas que eu e você escolhemos a pensar e as coisas que nós pensamos e escolhemos a sentir. E quando eu falo de pureza exterior, estou falando do nosso comportamento, que tem a ver com as coisas que todos nós, e não vamos acusar ninguém,
A culpa não é da minha esposa, a culpa não é do meu esposo, não é são dos meus pais. Eu escolho a fazer ou escolho a não fazer. Eu queria começar de fora para dentro. Vamos começar com o que a gente chama de pureza exterior. E eu quero olhar essa passagem com vocês em Efésios 5:3, em 3 traduções diferentes. A primeira está na Nova Versão Internacional, que diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, a palavra é a mesma, porneia, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Está falando para crentes, entre vocês, santos, crentes. Santo porque nós somos santificados, não porque nós somos perfeitos. Então, todo mundo comigo, por favor, Efésios 5:3, bem alto, Nova Versão Internacional. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Agora eu vou ler com vocês na nova tradução da linguagem de hoje. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, eu gosto dessa palavra, ou cobiça, não pode nem ser mesmo assunto de conversa entre vocês. A próxima passagem não está projetada, mas está no inglês, e eu preguei essa manhã. No inglês assim, que entre nós não deve ter, e usa um termo, quem fala inglês, e a maioria de vocês fala assim, não deve ter nenhum hint of immorality. Hint of immorality. Quando uma pessoa está fazendo uma receita, e ela está fazendo a receita, e alguém fala assim, põe um pouquinho de sal, no inglês assim, just put a little hint of salt. Just put a little hint of pepper. Hint quer dizer só um pouquinho. Essa passagem está dizendo isso, que entre nós não deve ter nem um pouquinho de indecência, de imoralidade, porque isso não convém aos santos. E o texto original está falando exatamente isso, é um pouquinho só. Eu tenho uma garrafinha d'água com água bem gostosa, potável, comprada no Costco, Kirkland, mais barato, mais boa. E está aqui para mim beber, e alguém faz assim, pastor, deixa eu colocar só uma pitadinha, hint é isso em português, uma pitadinha, só uma pitadinha de veneno de rato aí dentro. Aí a pessoa põe uma pitadinha de veneno de rato, não dá para ver. Aí eu falo assim, alguém quer beber essa água? Ninguém vai beber. É só um pouquinho de veneno de rato, mas é suficiente para matar a pessoa. A Bíblia está dizendo exatamente isso, queridos, que entre nós não deve haver nenhum tipo de indecência. Qualquer pouquinho já é demais, porque Deus nos conhece e Deus sabe quem nós somos. E a mentira que o diabo põe na vida das pessoas, casado ou solteiro, é que é inofensivo, não faz mal a ninguém. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Uma conversa online, que você entra num chat aí qualquer, e você bate aquele papinho, e você sabe que se sua esposa olhar aquilo, ela não vai gostar. Se seu esposo olhar aquilo, ele não vai gostar. Se a sua namorada, se o seu noivo, se a sua noiva olhar aquilo, ele não vai gostar. Mas é só uma conversinha. É demais. Uma página ou foto que você curte na internet. Gente, curtir é uma coisa muito séria. No inglês é like. Então, se uma pessoa põe uma foto indecente, e eu vou lá e ponho like, o que eu estou dizendo com isso? Hint of immorality. Uma pessoa que você pede para amizade no Facebook ou no Instagram, e você começa a seguir, e você sabe que essa pessoa põe fotos indecentes.
Eu vou falar uma coisa que eu espero, eu sei que vocês vão me chamar de ancião como o outro me chamou hoje, mas tudo bem, ele saiu bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que uma mulher, e eu sei que eu vou tocar em algumas pessoas hoje, mas tudo bem, eu sou pastor de vocês, você tem que me amar. O que uma mulher, casada ou solteira, por que ela posta uma foto de biquíni? Qual o propósito? Qual o propósito? Às vezes eu vejo fotos de pessoas da igreja de biquíni, eu fico casada, eu fico mais enjoado do esposo do que dela, porque o esposo deixa ela fazer um negócio desse. Pensa bem, pastor, é inofensivo, eu estou com meu esposo, ele está do meu lado, ele estava lá na piscina comigo também, eu estava na praia comigo, eu sei, mas você vai postar aquilo para todo mundo ver, o que você acha que alguém vai pensar? O que a pessoa vai ver? Qual o propósito dessa foto? Isso vai para a gente, homem também. Eu sei que se eu for nadar, eu não vou nadar com a roupa que eu estou. Eu vou estar de short, de praia. Eu não uso sunga. Alguém diz graças a Deus. Eu tirar uma foto dos meus lindos peitos cabeludos. Qual o propósito disso? Qual o propósito? Sério, irmão, qual o propósito disso? Eu sou crente, eu sou pastor, tem algum propósito nisso? Pastor, isso é inofensivo. Hint of immorality. É um pouquinho, é aquele pouquinho. É uma conversa indevida. Se você tiver que colocar, uma coisa que eu não gosto de Snapchat é exatamente isso, que as pessoas escrevem e depois apagam. Se você tiver que apagar o que você está escrevendo, você devia não escrever. Se você tem que apagar correndo para ninguém ver, é porque é indevido. Não devia acontecer. Se você tem que correr e apagar, porque se um dia alguém pegar, vai dar problema, não devia acontecer. É uma amizade indevida, é uma atração indevida, é um relacionamento indevido. É um efeito dominó, queridos. É só um dominó é capaz de jogar todos os outros dominós no chão. O termo que a gente usa é flertar. É um flerte. Está flertando. O problema é que todo adultério começa quando a pessoa começa a flertar. E o objetivo de Satanás é sempre esse, adultério. Porque Deus se importa com isso. Olha, queridos, isso é tão sério que a única exceção da regra do divórcio, a única exceção da regra do divórcio, perguntaram para Jesus assim: Jesus, podemos divorciar, sim ou não? Jesus disse não. Por que Moisés permitiu? Por causa da dureza do coração de vocês. Mas Deus nunca quis divórcio. Jesus falou no início, não era assim. Deixa o homem e sua mulher, os seus pais e sua mãe se unem à sua mulher, os dois serão uma só carne. E Jesus fala assim: mas eu vos digo que qualquer pessoa que deixar a sua esposa ou seu esposo, exceto, e aí usa a palavra porneia, adultério, imoralidade sexual, exceto. E você vê a importância, a pessoa deve perdoar, mas você vê que até a lei máxima do divórcio tem uma exceção, porque o adultério fere. Jesus falou, o coração das pessoas, é uma traição terrível e muitas pessoas não conseguem se recuperar disso. Então, o problema de iniciar com a imoralidade sexual é que ela vai criando, e aquele efeito dominó, e daqui a pouco ela vai para o adultério. E o nosso texto é muito claro, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Segunda coisa que eu quero falar é da pureza interior. Isso tem a ver com lascívia. Uma outra palavra no português não muito usada é luxúria. É um dos 7 pecados capitais da igreja ortodoxa. E a pureza interior, eu disse para vocês, ela tem a ver com o que a gente pensa e sente, aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. A grande mentira do diabo é que não há problema em olhar
contanto que você não toque. E eu quero falar agora o que eu sinto no meu espírito, e eu sei que eu vou falar para muitas pessoas. Mas tem muita gente dentro da igreja envolvida em pornografia. Em preparação dessa mensagem, eu fiz um estudo nos Estados Unidos. Eu não fiz no Brasil, nos Estados Unidos. Mas nós vivemos nos Estados Unidos. Eu imagino que isso é verdade também no Brasil, porque eu conheço um pouco da igreja lá. E as estatísticas são aberrantes. Eu não quero citar a proporção, mas diz que entre crentes, entre pessoas que se dizem cristãs, o índice de homens que estão lutando ou estão vivendo uma vida dupla com pornografia é muito grande, é altíssimo. Na pesquisa que eu vi diz que, infelizmente, e isso foi para mim duas coisas que realmente me tocou muito e me alarmou, foi que o índice entre líderes evangélicos, estou falando de pastores, envolvidos em qualquer tipo de pornografia, é alto. E a terceira coisa que eu ouvi, a segunda coisa que eu ouvi também, primeiro que o nível de pornografia dentro da igreja é grande, eles me deram uma proporção altíssima. Segundo, que afeta a liderança. E terceiro, que nos últimos anos, esse nível não só afeta homens, como mulheres também. E eu preciso da gente conversar sobre isso, porque isso é muito sério. E novamente está disponível por tudo quanto é lado. E se alguém está aqui me ouvindo e luta com essa área de pornografia, você não precisa só de oração, você precisa mais do que oração, você precisa de ajuda. E é por isso que eu quero trabalhar com vocês, é por isso que a gente está tendo essa série de mensagens, porque eu quero mostrar para vocês o que a gente pode fazer para lidar com isso e para manter a pureza na nossa vida. E o problema da pornografia, ou o problema da pureza interior, é porque vai em contra as palavras do próprio Senhor Jesus. Vocês conhecem, está aí para vocês, Mateus 5, Jesus falou: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu, Jesus, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, e hoje Jesus usaria também o outro, ou para um homem, para desejá-la, já em seu coração cometeu adultério. Isso é sério, queridos, porque Jesus está falando da intenção do coração. Então nós precisamos de fazer alguma coisa para lidar com isso. Bem, eu não quero só trazer para vocês o problema ou o mandamento de manter puro. Eu tenho que ajudar vocês a como a gente pode fazer como igreja. Esse é o meu trabalho como pastor de vocês. Como todas as mensagens, eu sempre termino com um plano de ação. Plano de ação, muito chave, para casados. Tenha gozo em seu casamento. Guarde isso. Um bom casamento é a melhor proteção contra a infidelidade. É por isso que eu estou, junto com os líderes da igreja, os grupos de conexão, investindo no casamento de vocês. É por isso que a gente está tendo essa série de mensagens. Porque se o teu casamento for forte, você será forte contra toda tentação. Se eu e Tereza estivermos bem no nosso casamento, não haverá espaço para o diabo entrar, porque ninguém pode me oferecer lá fora o que minha esposa me oferece aqui dentro. Ninguém pode te oferecer lá fora o que tua esposa oferece, o que teu esposo oferece. E a melhor proteção contra a infidelidade é um casamento sólido e um casamento saudável. E é por isso que a gente está investindo 6 semanas nos grupos de conexão, 5 semanas na nossa igreja. Nós queremos casamentos saudáveis. Domingo que vem é a última mensagem dessa série. Eu vou pregar a mensagem Não Desista. E depois da mensagem eu quero ungir todos os casais. Nós vamos orar e impor as mãos sobre os casais da igreja, vamos orar pelos seus filhos, vamos orar pelos solteiros e nós vamos consagrar a nossa família ao Senhor. Porque a maior proteção
para a infidelidade, para o adultério, é um bom casamento. E para vocês que são jovens, a melhor proteção é você buscar em Deus, e um dia ter um bom casamento, se preparar para isso. E aí me leva para o número 2. A segunda coisa que nós precisamos de fazer para manter a pureza é aproximar-se de Deus e da sua palavra e do seu povo. Você fala assim, pastor Fernando, isso é um clichê tremendo, sempre é isso, ora mais, lê mais a Bíblia, vem para a igreja. Por quê? Porque funciona. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 119, versos 9 a 11. Como pode o jovem, aí solteiro, como pode o homem casado, como pode a mulher manter pura a sua conduta? A Bíblia responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Amém. O texto diz, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Convide o Espírito Santo para ser parte da sua vida. Se você estiver citando a Bíblia, você nunca pode fazer as duas coisas. Uma pessoa que cita a palavra de Deus não pode estar envolvida em pornografia. Uma pessoa que tem o Espírito Santo não consegue estar em imoralidade. É por isso que a gente sempre diz para você estar na igreja, participar de um grupo de conexão, porque a gente sabe que a melhor proteção é você estar firme perto de Deus. Se agarre com o Senhor. Eu me preocupo muito quando uma pessoa para de vir à igreja, porque eu sei que o próximo passo é parar de ler a Bíblia, o terceiro passo é parar de orar, e daqui a pouco ela está envolvida com todos os tipos de coisas que não agradam ao Senhor. Terceira coisa que a gente pode fazer, prestação de contas. Tem coisa que a gente precisa da ajuda de outro, e às vezes você tem que prestar conta à sua esposa, ao seu esposo, ao seu pai, à sua mãe, mas às vezes você precisa de pessoas de fora, pessoas que vão te ajudar. Eu amo essa passagem em Isaías, capítulo 41, verso 6. Diz assim, cada um ajuda o outro, e diz a seu irmão, seja forte. Um grupo de conexão é uma excelente forma de você conseguir essas pessoas. Eu estou falando de gente que você pode confiar. Não é gente que vai contar o teu segredo para o mundo inteiro, mas gente que você confia. Homens, você precisa de um grupo que vai te proteger. Eu já li em vários lugares que a melhor forma de vencer a pornografia é confessar para um grupo de pessoas e prestar conta a essas pessoas. Isso vai te proteger, isso vai te ajudar. Então, prestação de contas, ter pessoas sobre a sua vida, pessoas que vão te ajudar, seus pastores, seus líderes, pessoas que você confia, vai te ajudar. Quarta coisa que você pode fazer, fugir. Fugir. E fugir é exatamente isso. Fugir é o que a Bíblia diz, fujam da imoralidade sexual. E fugir é tomar decisões para te proteger. Com essa onda e vocês sabem o que está acontecendo aqui na América, desse juiz que está sendo acusado de uma coisa há 35 anos atrás, e está uma coisa muito triste. E algumas dessas acusações são reais e muitas delas não são. E eu sempre digo uma coisa, quando há uma acusação, porque qualquer um pode ser acusado de qualquer coisa, eu posso ser acusado, você pode ser acusado, nós só temos duas defesas, a não ser que tenha pessoas, testemunhas que estavam lá e que podem testificar ao nosso favor. Se não houver testemunha, nós temos duas defesas. Primeira defesa é a forma que a gente conduz a nossa vida. A história da nossa vida é muito importante, por isso que quando a gente olha esse juiz é importante, porque a história da vida dele, 35 anos, é muito importante. A segunda proteção que a gente tem é o caráter da pessoa que fala da gente. Se o caráter da pessoa que fala da gente é um caráter duvidoso, que a pessoa tem uma razão pela qual está fazendo, uma pessoa que fala mal de todo mundo, você tem que ter cuidado. Mas a gente tem que ter cuidado. Então, nós fizemos uma decisão aqui na igreja, eu quero anunciar para todos nós pastores, não mais usaremos, porque a gente aconselha muita gente, e eu fiz essa decisão, juntamente com a liderança da igreja, com a minha esposa, com a diretoria, falei para o pastor Max, nós não queremos ver nenhuma mulher na igreja mais de porta fechada. Se a mulher quiser falar com a gente, é um membro da nossa igreja, sempre a porta vai estar aberta, e a Raquel vai estar no escritório. E a gente faz isso para a proteção da igreja
e a proteção da liderança e a proteção das pessoas da igreja. Mas a gente tem que ir mais além do que isso. Então, fugir significa que tudo aquilo que for indevido, às vezes um toque, às vezes uma palavra, e eu tenho que ter cuidado nisso, porque a gente, quando é pessoa pública, a gente tem que ter muito cuidado, e a minha esposa me ajuda muito nisso, quando a gente toca nas pessoas, porque às vezes você não quer o mal, você não está pensando em nada ruim, mas alguém está olhando de longe, ou a pessoa com que você está tocando, então um toque indevido, uma conversinha sem graça, fuja. A Bíblia diz fuja, ou seja, fugir não é só correr, não. Fugir é tomar qualquer tipo de proteção para que isso não aconteça. Então, mulheres casadas, homens casados, jovens, fuja de qualquer tipo de imoralidade sexual. Proteja a sua vida. Ouça os seus pais, ouça os seus pastores, ouça as suas esposas, ouça os seus esposos. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você faz. Fujam de todo tipo de imoralidade sexual. Ou seja, vamos criar um muro de proteção. Um muro de proteção. Infelizmente, é preciso fazer isso, para que a gente possa manter-se na pureza. Outra coisa importantíssima para fazer, e essa é a última. Pergunte a você mesmo: vale a pena? Vale a pena? Anos atrás, eu ouvi um pastor muito conhecido aqui na América, e ele contou, era uma reunião de pastores, e ele contou, ele abriu o coração para nós pastores, e ele disse: vocês podem falar onde vocês forem, só não dá o meu nome, por favor. E eu já contei isso para a igreja e vou repetir novamente. Ele disse que o seu casamento estava muito desgastado, por razões diferentes, e a esposa dele não estava dando a ele a atenção que ele queria ou precisava. Sem dúvida ele também era culpado, mas por causa disso ele disse que ele fez uma amizade a uma irmã na igreja, e essa irmã na igreja era muito boa para ele, dava presentes e ouvia, falava coisas para ele. Ele disse que não teve nenhuma imoralidade, nunca teve adultério, mas ele disse que ele começou a ter uma certa afinidade emocional com ela. E ele disse que foi passando o tempo e ele gostava de estar onde ela estava, gostava de ouvir o que ela tinha que falar. E ele disse que estava a um triz de passar para o outro lado. E ele disse que quando ele notou que isso estava acontecendo, ele foi para a esposa, ele orou, confessou para a esposa, e ela recebeu muito mal. Mas ele disse que o que fez mudança é que ele parou e perguntou para si mesmo: se eu for em frente, vale a pena? E ele começou a pensar nas pessoas que seriam machucadas se ele fizesse isso. Ele pensou na sua esposa, que embora estavam em atritos, ele a amava. Ele pensou nos seus filhos. Ele já era avô, ele pensou nos seus netos. Ele pensou na igreja e pensou nas dezenas, e porque ele era um pastor de uma igreja muito grande, centenas e milhares de pessoas que ouviam a ele toda semana. E ele disse: se eu for em frente, quantas pessoas serão machucadas? Vale a pena? E ele disse que naquele momento ele acordou. E foi ali que ele voltou para sua esposa, pediu perdão. No início não foi fácil, mas eles conseguiram salvar o casamento. E graças a Deus que nada pior aconteceu. E ele contou isso para a gente como pastores, dizendo que essa é a pergunta que todo homem deve fazer, que toda mulher deve fazer: se eu for em frente, vale a pena? Vale a pena eu perder o meu ministério? Vale a pena eu perder o meu testemunho? Vale a pena eu machucar tantas pessoas que confiam em mim? E a resposta sempre vai ser: não vale a pena. Eu queria que vocês olhassem para os projetores, porque eu quero terminar com essa passagem da Bíblia para nós hoje. Essa passagem é às vezes citada fora de contexto, mas ela é importante ser entendida no contexto. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, aos seres humanos. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele, Deus mesmo, lhes providenciará um escape
preparam que o possam suportar. Muitas pessoas citam esse versículo para prova. Diz assim: nunca virá uma prova sobre você maior do que você possa suportar. Não, prova é diferente. Tem prova que às vezes a gente não suporta, que é muito duro. Tem gente que morre quando é provado. Não está falando de prova, está falando de tentação. Eu e você, todos nós que estamos aqui, homens e mulheres, todos nós, do púlpito até a quem está na portaria, jovens, adultos, homens, mulheres, todos nós seremos tentados. Todos nós seremos tentados. Mas a palavra de Deus diz: toda tentação que eu e você passamos, alguém já passou antes. E nenhuma tentação não é comum a outras pessoas. Mas Deus é fiel. E se você é crente, Ele sempre vai te dar condições para você vencer qualquer tentação. É só confiar nele. Vamos aplaudir ao nosso Deus pela sua fidelidade. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E essa mensagem, ela não tem como terminar de outra forma. Eu não tenho como fazer um apelo, a não ser para aquela pessoa que está aqui nessa manhã e quer entregar a sua vida para Jesus. Se você não é crente, você está ouvindo e fala: sabe de uma coisa, esse tipo de vida eu quero ter para mim. Eu quero fazer parte desse corpo de Cristo. Eu quero me entregar para esse Jesus. E se você é essa pessoa hoje, eu quero orar por você. Eu quero te dar uma oportunidade nesse momento, porque você está vendo a seriedade do que é ser crente. E se nessa manhã você diz: pastor Fernando, eu quero entregar meu coração para Jesus, eu quero fazer parte dessa família, eu quero começar esse caminho com Ele, eu quero orar por você. De olhos fechados, cabeça baixa, todos, por favor. Se há alguém aqui que diz: pastor Fernando, eu sou essa pessoa, eu estou na igreja, eu estou ouvindo o senhor falar sobre pureza sexual, mas sabe de uma coisa, eu tenho que começar com o meu coração. Eu estou vendo a seriedade de ser crente, eu quero ser esse tipo de crente. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero orar por você. Eu não vou te envergonhar, não vou pedir para você vir à frente, só quero orar por você. E se você diz: pastor Fernando, ore por mim, eu quero dar minha vida para o Senhor. Aonde você estiver, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus abençoe, eu vejo tua mão, pode abaixar, querida. Deus abençoe, eu vejo sua mão também. Deus abençoe, pode abaixar. Terceira pessoa, eu vejo a sua mão também. Há mais alguém, última vez que eu vou perguntar. Gratos por essas 3 pessoas, eu vou orar por vocês. Quando terminar o culto, o pastor Max, que é o pastor assistente nosso, qual pastor dessa igreja, ele vai estar aqui na frente, juntamente com a sua esposa Cris. E se vocês 3 que levantaram as mãos quiserem que eles orem por vocês, eu queria que vocês viessem aqui na frente depois do culto, tá? Eles vão ficar aqui um pouquinho e vocês peçam para eles orar por vocês, e a gente vai acompanhar vocês. Mas agora eu só quero confiar em Deus pela sua vida. Eu queria que vocês ajudassem essas 3 pessoas, queridos, porque eles precisam da nossa ajuda. Eu vou pedir que eles repitam uma oração, e para ajudá-los nós vamos repetir juntos, tá bom? Todos juntos para ajudá-los. Senhor Deus, nessa tarde eu reconheço que sou pecador e eu preciso de um Salvador. Jesus, eu convido a entrar no meu coração, ser o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados e me ajuda a te servir. Espírito Santo, mora no meu coração, em nome de Jesus, amém. Um grande aplauso para essas 3 pessoas. Aleluia. Parabéns vocês 3. Pastor Max e Cris vão estar aqui na frente daqui a pouco, tá? Se vocês 3 que levantaram as mãos quiserem falar com eles, vão anotar o nome de vocês, vão ajudar vocês. Agora eu queria mais uma vez pedir que todos fechassem seus olhos, curvassem a sua cabeça. Em oração essa manhã, eu pedi ao Senhor que nos ajudasse a saber como terminar o culto, e o Senhor me colocou no coração que eu tenho que terminar fazendo uma oração por todos nós. Eu não quero envergonhar ninguém pedindo para vir à frente, mas eu quero somente orar por todos nós. Mantenha os seus olhos fechados, cabeça baixa. Você que está em casa, eu quero orar por você também. Pai querido, nós aprendemos hoje que nós precisamos de fugir da imoralidade.
Nós aprendemos hoje que a impureza sexual importa, e por isso nós precisamos de pureza interior e exterior. Nós começamos com essa área exterior. Senhor, um pouquinho de imoralidade, uma foto aqui, uma foto ali, uma conversa aqui, uma atitude ali, isso vai lhe dar coisas piores. E por isso eu quero orar primeiro pelos casados. Restaura os casamentos, restaura os casamentos, Senhor. Pai, eu oro pelos casamentos, eu oro pelos homens, pelas mulheres, pelos filhos. Eu oro por casamentos saudáveis, não perfeitos, mas saudáveis. Nesta série, Senhor, reestrutura e restaura cada casamento, porque a maior proteção de qualquer ato imoral é um casamento saudável. Pai, ajuda-nos, Senhor, a fazermos uma decisão, a Te buscarmos, buscar a Tua palavra, esconder a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti. Coloca em nossas vidas pessoas que a gente possa prestar contas, e que a gente possa também ser pessoas confiáveis, que as pessoas possam prestar conta. Pai, ajuda-nos a fugir de toda imoralidade, de toda indecência, de qualquer coisa que pode trair o nosso testemunho e causar dano à nossa vida, principalmente no nosso casamento. Dá-nos sabedoria e ajuda-nos, Senhor, a sempre saber que Tu és o Deus que cuida da gente, e com a Tua ajuda nós podemos vencer qualquer tentação. Espírito Santo, capacita-nos, ao sairmos daqui, que possamos sair cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, e que todos possam dizer amém. Um grande aplauso ao nosso Deus. Amém.